Saudações, pessoal, espero que todos estejam bem. A partir de agora nós iremos dar início à nossa disciplina Avaliação e Intervenção Psicopedagógica na Escola. Então, me chamo o professor Edson Batista Pereira e estaremos juntos aí partilhando conhecimentos sobre esta disciplina, ok? Então, vamos lá. Nesta disciplina, nós vamos analisar principalmente esses 3 pontos, que é a entrevista, a observação e o registro. Quando falamos em entrevista, nós temos um leque bem grande, também assim de observação e de registro. Porém, vamos tentar levar mais para o lado da nossa disciplina, ok? Então, essa é a nossa avaliação offline. Este é o conteúdo que vai nos ajudar a solucionar as questões da avaliação offline. Então, entrevista, ela possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica, né? Então aí nós temos basicamente um conceito de uma entrevista de forma geral, que não deixa de ser também uma entrevista voltada para o campo ao qual nós estamos estudando. Prossigamos. Na estrutura da entrevista, é essencial, esses tópicos são essenciais. Primeiramente, a escolha do tema, depois a elaboração do roteiro, o título e a revisão. O tema a ser escolhido é de fundamental importância, porque ele precisa lhe dar campo para essa pesquisa. Ele precisa ser algo que você vá procurar realmente e saiba que vai encontrar alguma coisa para colocar no seu roteiro, né? Então, é importante que você selecione bem, pense bem, saiba o que você vai pesquisar. Portanto, dentro dessa intervenção, toda intervenção ela acontece a partir do momento em que foi feita a observação, né? E aí você vai escolher aquele ponto que você quer fazer essa intervenção. Então, é a escolha do tema. Eu quero o tema X para poder eu desenvolver. Então, é importante essa escolha desse tema. Logo vem a elaboração do roteiro, o desenvolvimento, como você vai chegar a tal tema buscando alcançar seus objetivos. Então, é importante essa elaboração do roteiro, o trajeto, o segmento, o caminho. E dar um título àquela pesquisa, dar um título àquela entrevista, certo? Isso é depois mesmo da escolha do tema, elaboração, porque às vezes você começa a pesquisar, a construir e ainda não tem um tema. Logo depois você vai colocar esse título, né? Na verdade, o título. E dentro dessa intervenção na escola, também é importante que você, fazendo todo esse processo, você selecione o que você quer ali da escola, para não ficar solto, não ficar aquilo que tudo você quer falar. Não, tudo você quer resolver, tudo você quer fazer a intervenção. Não, você vai escolher primeiramente um ponto, 2 pontos, aquilo que você quer resolver de imediato. Então, logo após vem a revisão. Para que serve a revisão? Justamente para saber em qual ponto está precisando melhorar, ou quais pontos estão precisando ser melhorados. É importante, essa revisão ela passa por diversos segmentos de pessoas. Digamos que você está fazendo uma entrevista em relação a um problema de aprendizagem na escola. Então, essa revisão, além dos professores, além da equipe gestora, vai incluir alunos, pais, vai incluir todos para fazer essa revisão. A revisão é uma retomada, é justamente rever aquilo que você está construindo, para saber se você está no caminho certo, ok? Então, tudo parte de uma observação, claro, tudo parte de uma percepção, tudo vem nessa observação. E na escola, como nós estamos realmente trabalhando voltados para a escola,
essa observação significa ter a atenção direcionada para algo específico, com o intuito de posteriormente julgar, analisar ou investigar determinada coisa ou alguém, né? Então tá aí, a observação serve para isso. Então, julgar, analisar ou investigar. Então, primeiramente você vai julgar o problema e depois analisar esse problema, e após isso você vai, no popular, digamos, cair sobre este problema para solucionar. E temos alguns tipos de observações, né? Temos a observação não estruturada, que é a sistemática, que é feita mesmo de um olhar empírico, diferenciado, né? Não muito científico, na verdade não científico. E temos a observação estruturada. Então, na não estruturada, o pesquisador é um mero espectador, observando determinada situação sem um planejamento daquilo que irá acontecer. É quando nós observamos algum problema dentro da escola, mas simplesmente não procuramos solucionar de forma organizada. Vamos deixando que as coisas aconteçam, por mais que a gente dê uma opinião aqui, outra acolá, por mais que a gente faça uma ação aqui, outra acolá, mas não é algo que tenha um roteiro, né? Que tenha um roteiro ou que seja uma temática específica que nós estamos resolvendo. Na estruturada, ela é feita uma preparação minuciosa, descrever informações sobre o objeto que observa e que seria de seu interesse. Então, totalmente diferente. A observação também pode ser não participante, que é a passiva, sem qualquer tipo de interferência por parte do pesquisador, ou participante, a ativa, quando o pesquisador tem um posicionamento e se envolve diretamente em relação à situação observada. Então, aí resume a observação não estruturada e a observação estruturada, certo? Nós podemos também, dentro desse contexto, falar sobre o estágio supervisionado e o estágio de observação, né? Então, durante um curso, uma licenciatura, todos nós temos alguns estágios. Dentre eles, nós temos o estágio de observação, temos o estágio supervisionado, que é onde a gente vai lá e, digamos, damos a aula ou executamos aquela aula, né? E no só de observação é onde a gente observa a escola, observa os problemas, observa a didática do professor, observa as aulas. Logo depois nós somos convocados a colocar a mão na massa, pegar no pincel e dar a nossa aula. Não é fácil não, mas é o que nós escolhemos para a nossa vida, sermos educadores. E aí vamos lá e vamos nos aperfeiçoando. Então, no curso, a prática de observação deve propiciar ao aluno uma construção de autonomia intelectual a partir de um primeiro contato com a profissão docente, possibilitando o conhecimento do cotidiano escolar, das metodologias utilizadas pelo professor, da organização pedagógica da escola e especialmente dos principais desafios que norteiam a disciplina na escola. Então, eis aí a diferença do estágio supervisionado, que é justamente a ação em si, né? Que é justamente quando você já vai ministrar o conteúdo, diferente da observação, né? Que é onde você analisa tudo que está à sua volta. Com isso, o que você leva, professor? O que leva você, professor, a se aperfeiçoar? Como melhorar a atuação em sala? De que modo saber se os planejamentos e as intervenções são os mais adequados, né? Nós, professores, estamos no dia a dia do aluno, nós temos que ter essa noção. A intervenção ela não pode acontecer simplesmente por acontecer, apesar que acredito eu que nós professores só fazemos intervenções quando nós realmente sabemos ali do problema, ou temos pelo menos uma ideia de que as coisas não estão dando certo. Então nós vamos revisar o nosso planejamento, vamos revisar a nossa didática, vamos revisar todo o nosso planejar, todas as nossas ações, para que a gente possa identificar por que o nosso aluno não está aprendendo, né? Então isso aí é a hora de fazer a intervenção. E isso a gente percebe quando o aluno não está prestando atenção na aula, quando as notas da maioria da turma não são boas,
certo? E outro ponto é o registro reflexivo. O que é o registro reflexivo? Nada mais é do que as anotações. São as anotações, todas as anotações que nós fazemos para que nós não percamos o direcionamento. Então, o registro faz com que o momento não fique para trás e o aprendizado se consolide. Então é importante demais tudo ser registrado. Hoje eu identifico um problema, identifico algo, mas não registro, não copio. E aí, logo, isso dá-se por esquecido. Então, isso não pode acontecer. O registro reflexivo é justamente a reflexão, são as reflexões das nossas anotações posteriormente. Algo importante também na hora dessas intervenções é justamente o apoio. Não é em toda escola que o docente, ou seja, o professor, encontra colegas e gestores dispostos a compartilhar suas reflexões, a fim de ter subsídios para discutir o trabalho em sala. Então ele acaba não vendo sentido nisso, né? Diz Renata. Renata diz isso para nós. Renata coloca esse ponto de vista que é uma realidade. Quem está em sala de aula, quem está na escola trabalhando conhece isso, que nem sempre o professor encontra o apoio de diferentes segmentos, seja dos colegas professores, seja da equipe pedagógica, direção, da equipe gestora, e o professor às vezes tem que se virar sozinho e muitas vezes não consegue, porque não dá para fazer um trabalho de intervenção dependendo do trabalho sozinho. Ok? Então, o professor é alguém que é em contínuo aprendizado e deve ter a dimensão de que aprender significa interrogar-se. Interrogar-se sempre sobre o que pensa, o que planeja e o que faz em sala. Além de possibilitar a quem leciona tomar consciência de suas ações e das características e da trajetória dos alunos, a ferramenta dá subsídio para avaliá-los adequadamente e identificar as propostas mais eficazes para o aprendizado. Então, esse aprendizado diário, contínuo do professor, dá justamente isso. Dá sentido à sua prática. E faz com que possibilita o professor se avaliar. Que é outro ponto importante, o professor precisa estar se avaliando para poder lecionar e lecionar bem. Então, sempre somos conduzidos e sempre estamos nos conduzindo a desafios. São eles que nos impulsionam a uma nova forma de entender o mundo, as coisas que estão à nossa volta, as pessoas, a nós mesmos, a aprendizagem. Trabalhar com a psicopedagogia é assim, sempre um desafio, certo? Observações aí para vocês. Informação que o material de apoio para essa atividade offline vai até a página 34 da apostila, ok? Leiam e façam um estudo dos casos. Temos alguns casos sobre a psicopedagogia na escola. É importante que leia. Você leia pelo menos um dos casos, para você ter uma noção do que é essa psicopedagogia na escola por meio de algum caso, ok? Bons estudos e vamos lá!